Brasil na Copa e a Síndrome da Semana de Prova. Você está acompanhando o Reflexões de número 17. Pois bem, pessoal, já estamos aí com a Copa rolando há alguns dias, já tivemos o primeiro jogo do Brasil, e o que a gente tem verificado até agora é que nessa que é a maior Copa, né, em número de jogos, 104 jogos, em número de seleções, 48 seleções, o que a gente tem verificado é que aquilo que 10, 15, 20 anos atrás era observado como facilidade, jogo fácil, jogo ganho, não é bem assim, né? Espanha empatando com Cabo Verde, Brasil aí, tudo bem que a seleção do Marrocos tem melhorado bastante, mas enfim, vamos discutir isso ainda nesse episódio. Brasil empatando com o Marrocos e tomando certo sufoco. E no final das contas, esse episódio ele acaba acontecendo, ele acaba virando realidade por uma coisa que assim pessoalmente me incomoda muito, que é a chamada síndrome de semana de prova. Independente de você que está acompanhando esse episódio estar no ensino médio, ou talvez no ensino fundamental, estar na faculdade, ou estar numa pós-graduação, um fenômeno muito complicado, mas que provavelmente você já passou por ele, quem nunca passou por ele, é o de você estar se aproximando de uma semana de provas, né, com várias provas de diferentes disciplinas, para as quais você não necessariamente se preparou da maneira mais adequada. Né? Você vai ter lá, sei lá, 5, 6 disciplinas, você vai ter 4, 5 provas numa mesma semana, e você fala, putz, tal matéria eu estou indo bem, a outra matéria eu estou indo mais ou menos, essa outra eu não entendi muita coisa, mas eu vou estudar agora, né, na véspera, super próximo. Quando a gente para pensar em eventos de altíssima performance, né, do nível máximo do esporte, como por exemplo são os Jogos Olímpicos e também a Copa do Mundo, o que a gente verifica é que, por um lado, sim, é uma grande vitória chegar até esses eventos, né, estar nesses eventos, é uma grande congregação, né, união dos povos e tudo mais, apesar de problemas com a organização de eventos que acabam acontecendo, aconteceram no Brasil, aconteceram nas Olimpíadas de Londres, estão acontecendo agora na Copa nos Estados Unidos, enfim, vão sempre acontecer. Para além de todos os problemas, é uma grande conquista você chegar até esses eventos, né? O atleta que ele chega a uma edição de Jogos Olímpicos, ele já está muito adiante de outros atletas, de outros companheiros que nunca conseguiram fazer isso. Assim como uma seleção que chega até uma Copa do Mundo, ela também está fazendo algo muito diferente. Ainda que a FIFA tenha ampliado bastante o número de seleções e esteja pensando em ampliar ainda mais, não é uma coisa tão trivial. Basta lembrar, por exemplo, que a Itália, que foi campeã 4 vezes da Copa do Mundo, ela não comparece a 3 Copas. Né? Não esteve em 2018, não esteve em 2022 e não está agora em 2026. Então, de fato, ninguém está dizendo que não é uma conquista você chegar a esses eventos. Esse é um ponto. Agora, dado que você chegou, dado que você está lá, será que esse sentimento de chegamos até aqui sozinho entrega resultados? Ou será que você não deveria ter uma preparação mais aprofundada, focando nos dados que você pode verificar, focando nos detalhes todos? E por que eu digo isso? O que me faz pensar que essa reflexão é necessária e que esse episódio acaba sendo importante? Para que a gente pense um pouco sobre como essa situação no futebol, que a gente tem verificado agora, toda essa questão de ter levado o Neymar, mesmo ele estando lesionado, claramente, o que já era uma informação sabida, né? Ficou toda uma discussão, é uma lesão grau 2 ou é um edema, tanto faz. O cara foi levado lesionado, né? Assim como outros atletas foram cortados por lesão, né? Então é um duplo pensar muito curioso. Mas quando a gente para pensar, a sensação que dá, olhando, né, as notícias aí do dia a dia da Copa, é um torneio de, entre preparações e jogos, considerando para quem vai até o último jogo, é um torneio de 40 dias, pouco mais de um mês. E o que a gente verifica
é que a gente vai olhar outros times, tá treinando, o técnico tá dando coletiva, tá correndo atrás, tá vendo as escalações, e no Brasil parece que é sempre um oba-oba. Tem uns anos já que isso acontece, inclusive, não é uma coisa recente, não é uma coisa de agora. Eu tenho uma sensação muito grande que o Brasil é um oba-oba generalizado, de se contar muito com a energia do jogo e na hora a gente vê. Só que assim, pessoal, se a gente for fazer um corte temporal, considerando redes sociais, a facilidade com que se podem ser acessadas informações, de 2010, eu estou sendo bastante otimista aqui, né? Tô dando uma folga muito grande aqui. Mas de 2010, de 2014 em diante, da Copa de 2014 em diante, a gente já tem uma facilidade muito grande para uma seleção que, de novo, é uma grande conquista, uma seleção chegar a uma Copa do Mundo. Mas dado que a seleção chegou, qualquer seleção, já há uma quantidade muito grande de informações que essas seleções podem correr atrás antes mesmo de entrar em campo, antes mesmo de começar. Eu não sei se você que está acompanhando esse episódio já viu, mas tem um corte de podcast do Kaká contando, né, muitos anos atrás, quando ele jogava com o Ronaldo, e eles jogavam no Milan, se eu não estou enganado, mas ele falando que em uma pré-eleição, na véspera de um jogo importante do campeonato italiano à época, inclusive, se eu não estou enganado, o Ancelotti era o técnico. Algumas informações podem falhar, mas o todo da história é relatado. Se você procurar Kaká falando sobre Ronaldo, se conhecia ou não, enfim, isso aí você encontra fácil no YouTube, no TikTok, em algum lugar você encontra. Mas enfim, voltando para o principal da história. O Kaká conta em um corte de podcast que certa vez, quando estava se aproximando um jogo importante do campeonato italiano, o técnico perguntou para o Ronaldo: Ronaldo, você sabe quem são os zagueiros que vão te marcar, né? Quem que é o meio de campo do outro time? E o Ronaldo falou assim: não, eu não sei. E em seguida emendou: mas eu tenho certeza que eles sabem quem sou eu. Eu acho que assim, contar só com o pessoal sabe quem sou eu, o pessoal conhece, sabe o peso da camisa amarelinha brasileira, esse tipo de coisa, pessoal, sinceramente, sendo muito sincero, muito honesto, esse tipo de coisa valia da Copa de 2014 para trás. E eu não estou falando pelo 7-1 ou não apenas pelo 7-1, mas por esse aspecto. Uma uma seleção se classifica para a Copa. Ela vai. Aí tem lá o sorteio. Olha, você vai jogar com os times tal, tal e tal. Beleza, pode ser uma seleção que dificilmente vai ter chances de passar da fase de grupos. Não tem problema. Agora, isso não tira a responsabilidade, dado que essa seleção já chegou na Copa, isso não tira a responsabilidade dessa seleção de minimamente estudar com quem ela vai jogar, sabe? De não ficar só nessa questão, a gente está indo, nossa, é um grande prêmio a gente estar aqui, sabe? Esse sentimento de, na hora, vai baixar uma inspiração, e aí o peso da camisa, e aí toda a história. No final das contas, de novo, estamos falando de campeonatos, né, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, nós estamos falando do auge da performance. Do auge da performance. Se espera, principalmente quando a gente olha, por exemplo, para a seleção brasileira, né, essa é a 23ª Copa do Mundo, o Brasil esteve nas 23 edições, o Brasil ganhou 5 vezes. Então a torcida ela espera minimamente, e aí eu falo também com o torcedor, espera minimamente que o time vá preparado, sabe? Que se consiga imaginar um cenário de, olha, a gente vai jogar com o Marrocos, depois vai jogar com o Haiti, depois vai jogar com a Escócia. Tá, beleza. O que tem de mais destacado no Marrocos? Tem esse aqui que joga na Premier League, tem esse outro aqui que joga no Campeonato Espanhol. Beleza. E como que é o esquema tático disso? Cara, e assim, sabe uma coisa que realmente me deixa muito irritado? Se você for pesquisar, você que está acompanhando esse episódio, se você for pesquisar no YouTube, rapidamente você encontra canais em que
em um esforço hercúleo, e eu acho que até muito bacana, tem que ser parabenizado, você encontra canais no YouTube que viram a escalação e o que tem de melhor e esquema tático e viram até alguns jogos de todas as seleções. Todas. Todas. As 48. Não estou dizendo só, vi os jogos da França, que chega forte para ganhar, vi os jogos da Argentina, que é a atual campeã e pode ser que tente, vi os jogos de Portugal, porque tem o Cristiano Ronaldo em sua potencial last dance, né, porque ele também é tão preparado que eu não consigo duvidar que na Copa de 2030 ele esteja também, mas aí é assunto para outro momento. Não só dessas seleções, o cara correu atrás de ver o que Cabo Verde tinha a entregar, o cara correu atrás de ver o que Nova Zelândia tinha para entregar, o que Irã tinha para entregar. Então, assim, se alguém no YouTube, que não necessariamente, e na imensa maioria desses casos realmente não é o caso, que não toca uma seleção, que não está no dia a dia, que não ganha para fazer, para selecionar os atletas que vão representar o país, se canais no YouTube conseguem fazer esse tipo de trabalho um pouquinho mais criterioso, por que raio de motivo o técnico da seleção brasileira não consegue? Por que a gente, em 2026, com 24 anos que a gente não ganha uma Copa do Mundo, né, a última vez foi em 2002, por que em 2026 a gente ainda está com esse sentimento de, a gente chega lá e a gente vê na hora o que vai acontecer, e aí vai baixar, aí o peso da camisa amarelinha. Por que a gente tem isso na cabeça? Porque assim, eu não sei, com poucos jogos dessa edição de 2026, mas em 2022 deu para ver bastante isso também, uma parte em 2018, já deu para entender que chegar até a Copa do Mundo, assim como chegar até os Jogos Olímpicos, é um passo. Agora, o que é que você vai fazer já que você está lá? Já que você já se preparou, né, que você superou os desafios o suficiente para chegar até ali. É só você chegar com um salto alto em campo e falar assim, você tem que me respeitar porque eu sou o Brasil, já ganhei 5 vezes, e passar vergonha e sair antes das quartas de final, é só isso que está sendo suficiente? Porque, de novo, até falei do Marrocos anteriormente, né? Mas empatar com o Marrocos. O Marrocos, ele foi o quarto colocado na Copa de 2022. Então, assim, disso para, mas é só uma seleção de um país africano, mas nem é lá essas coisas, o Brasil nunca perdeu, tanto é, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, nas vésperas do jogo do 7-1, em 2014, a grande estatística, como se isso fosse estatística, né? Isso parece muito mais evidência anedótica, mas enfim, a grande estatística que era utilizada pelos narradores, o Galvão Bueno mesmo falou muitas vezes disso, era que o Brasil nunca tinha perdido para a Alemanha em Copa. A última grande vez que o Brasil encontrou com a Alemanha numa Copa foi a final, e aí o Ronaldo fez 2 gols sobre o Oliver Kahn, que foi o melhor goleiro da Copa, e tomou, 3 gols na Copa inteira, 2 gols foram do Ronaldo na final. Agora, você vai ficar sempre contando com história, peso de camisa e vão ter medo de mim na hora que eu entrar em campo? Você tem certeza? Tem certeza que é essa a melhor estratégia? Tem certeza que foi a melhor estratégia levar uma pessoa que estava lesionada, que isso já era de amplo conhecimento, sendo que outras pessoas, tão aptas quanto, foram cortadas exatamente pelo mesmo motivo? Será que a gente vai ter que ficar contando com essa síndrome de semana de prova a vida inteira? Inclusive, o tema principal aqui dessas reflexões é o esporte, mas assim, não custa a gente fazer essa analogia para muitas outras coisas. Para a economia, por exemplo. Né? Tem problemas no Brasil de ordem fiscal, por exemplo, de produtividade, que se arrastam há 30, 40, 50 anos. E até agora, quando a gente chega principalmente num ano eleitoral como estamos, a discussão é pauta moral tosca, que não vai chegar em lugar nenhum. Entendeu? A discussão é o que os Estados Unidos acham do Brasil, a discussão é no BRICS, como a gente está posicionado. Cara, vamos resolver os problemas primeiro, entendeu? Será que a gente vai sempre ter que contar com essa síndrome de semana de prova para resolver os problemas? Eu sinto muito jogar a água no chope em plena terça-feira, quando esse episódio está sendo gravado, mas nessa situação a gente nunca mais vai ganhar a Copa do Mundo. Nunca mais. Porque você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza. Mesmo a seleção
mais fraquinha, a seleção da qual menos se espera, essa seleção, quando ela conseguiu chegar na Copa e quando ela ficou sabendo quais seriam os jogos que ela iria enfrentar, ela minimamente estudou o que é que ela iria enfrentar. Ah, mas Caio, talvez isso não garanta nada, ainda assim ela vai entrar e vai tomar sacolada. Eu não diria isso. Com os primeiros jogos dessa edição de 2026, se já não ficou explícito o suficiente em 2022, com os primeiros jogos dessa Copa de 2026, isso já está ficando cada vez mais claro. E digo mais uma vez, se tradição fosse suficiente, a Itália, que tem 4 Copas do Mundo, não teria ficado fora, teria ficado, né, afastada das últimas 3 Copas. Entendeu? Então, será que vale a pena mesmo? E agora, jogando essa reflexão para um todo na vida, será que vale a pena mesmo você sempre olhar para situações dizendo, ah, isso aqui sempre deu certo, isso aqui eu sempre ganhei, ah, as pessoas vão sempre olhar para mim e ter algum receio, achar que eu estou com a razão e que vai dar tudo certo? Será mesmo que isso faz sentido? Em um mundo em que você tem inteligência artificial para compilar centenas ou milhares de informações e te dar o caminho das pedras, de novo, como uma ferramenta e não como fim, né? A ferramenta vai te ajudar, mas fazer é você que faz. Isso aí a gente até conversou em outros episódios. Mas em um mundo em que as informações nunca estiveram tão disponíveis, tão fáceis de serem encontradas, e às vezes, se você mesmo não quiser ir até a fonte primária, você encontra até no YouTube mesmo, se você tiver a paciência de procurar. Em um mundo em que as informações estão tão diretas, tão fáceis, tão acessíveis, será mesmo que você vai poder contar com o peso da camisa, a história, os adversários tendo medo? Será? Será mesmo que a gente não pode ver algum time longe dos que estão sendo cotados como potenciais campeões da Copa de 2026, chegando muito perto ou eventualmente até levando, justamente porque eles estão levando a sério estar em uma competição de altíssimo nível, do ápice do esporte, como é o caso numa Copa do Mundo? Será que a gente vai sempre ter que contar com histórico? Ah, mas em 58, ah, mas em 62. Desculpem o eventual clubismo, vou fazer um breve parênteses, eu sou corintiano e eu tive um grande amigo, muitos anos atrás, que era São Paulino, cujo lema principal era falar da seleção do Tele Santana, da época do Tele Santana no São Paulo, 92, 93. E esse meu amigo era nascido em 94. Então, assim, será que a gente vai ter que ficar para o resto da vida contando com, ah, mas o Ronaldo teve lá né, uma grande lesão, teve que fazer uma enorme cirurgia no joelho, mas ele veio em 2002 e treinou pra caramba e nos trouxe o penta. Será que a gente vai ter que contar com isso para sempre? Sinceramente, se o único espírito for na hora a gente descobre, se o único espírito for na semana de prova, vai me cair a grande iluminação e eu vou fazer uma grande prova e eu vou tirar uma grande nota, a gente nunca mais vai ganhar a Copa do Mundo. Desculpa a água no chope. Caio Augusto, diretamente do dia 16 de junho, em meio à Copa do Mundo, deixando a nave. Até o próximo Reflexões.